Olha só, o que acontece quando uma barragem, uma estrutura que pode ser maior que muito arranha-céu, não está segurando água, mas sim uma montanha de lama? Pois é, hoje vamos analisar os fatos e os números por trás do desastre de Mariana, que foi, sem exagero, um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. E tudo começou num lugar assim, bem no coração de Minas Gerais, num vale que era pura tranquilidade. Só que, em questão de horas, numa única tarde, essa paisagem pacata se transformou no epicentro de uma catástrofe, com consequências que, olha, se arrastam por anos e anos. A ideia aqui é seguir o rastro dessa lama, sabe? Desde a falha inicial lá na barragem até a contaminação de um rio inteiro. Assim, a gente consegue entender não só como isso foi acontecer, mas também chegar na questão crucial: quem deveria arcar com as responsabilidades por tudo isso? Certo, então vamos lá. Para entender a dimensão do que aconteceu, a gente precisa primeiro entender a origem de tudo. O que era exatamente essa barragem e o que deu tão, mas tão errado. É que assim, quando a gente ouve rompimento de barragem, a primeira imagem que vem à mente é a água, certo? Só que aqui o perigo era bem diferente. A barragem do Fundão era uma barragem de rejeitos. O que é isso? É basicamente uma montanha artificial feita para conter os resíduos da mineração de ferro. Uma mistura bem densa de terra, água e metais. Ok, e quem estava no controle? A empresa era a Samarco Mineração. Mas o ponto crucial aqui, o que é importantíssimo entender, é quem são os donos da Samarco. De um lado, a brasileira Vale SA, uma gigante da mineração. Do outro, a BHP Billiton, uma potência anglo-australiana. Ou seja, a gente está falando de duas das maiores empresas de mineração do mundo, com recursos e experiência de sobra. E o que impressiona é a rapidez com que tudo aconteceu. Presta atenção na linha do tempo. 3:30 da tarde, um vazamento detectado e uma equipe vai para lá. 4:20 da tarde, menos de uma hora depois, a barragem sofre uma falha catastrófica, ela simplesmente cede. E aí, às 6:30 da noite, a lama já está chegando no Rio Doce. Foi uma escalada de eventos, assim, impressionante. Um problema localizado virou uma crise regional em questão de horas. É, essa falha catastrófica não foi só um problema técnico, né? Ela liberou uma força de destruição que atingiu em cheio pessoas, casas, comunidades inteiras. Vamos ver agora o impacto humano imediato que essa onda causou. O volume de lama que vazou é uma coisa quase inimaginável. 62 milhões de metros cúbicos. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, daria para encher o estádio do Maracanã mais de 30 vezes com essa lama. Foi de verdade um tsunami de rejeitos de mineração. Essa onda de lama simplesmente varreu tudo o que encontrou pelo caminho, soterrando subdistritos inteiros, como Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. E o mais trágico de tudo é que não existia um plano de contingência, nenhuma sirene para alertar as pessoas, nenhuma rota de fuga. As comunidades foram pegas completamente de surpresa. O custo humano foi altíssimo: 18 mortos, uma pessoa desaparecida e um rastro de destruição. E olha, desde o início, a narrativa oficial se afastou da ideia de que isso foi um acidente ou uma fatalidade. Uma fala como essa do promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto foi fundamental. Ele deixa claro: isso foi um erro de operação e negligência. E essa classificação é crucial porque ela tira o evento do campo do inevitável e coloca o foco diretamente na responsabilidade da empresa. Mas a tragédia não ficou restrita às comunidades ali perto da barragem. A partir daquele ponto, a lama começou uma jornada longa e devastadora, que transformou a crise humana numa catástrofe ambiental de proporções gigantescas. Essa massa de lama atingiu o Rio Doce, que é assim uma das bacias hidrográficas mais importantes do Sudeste. E a partir daí, ela percorreu um caminho de mais de 650 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. Nesse trajeto todo, o abastecimento de água de cidades como Governador Valadares foi cortado, a pesca foi comprometida e a vida de gente em 230 municípios foi diretamente afetada. Sem falar no impacto na fauna, né, com espécies de peixes ameaçadas de extinção. E aqui a gente entra numa das maiores polêmicas. Afinal, a lama era tóxica? De um lado, a Samarco alegava que os rejeitos eram quimicamente estáveis, como se fosse um solo normal. Mas, do outro, análises independentes e até oficiais encontraram metais pesados, como arsênico e mercúrio.
Depois, outros laudos apontaram que a mortandade de peixes foi causada principalmente por asfixia, pela quantidade absurda de sedimento na água. Essa discussão toda sobre a toxicidade foi e ainda é um ponto central e bem complicado de toda essa história. E a jornada de destruição da lama não parou na foz do rio. A pluma de sedimentos se espalhou pelo Oceano Atlântico, chegando a percorrer 250 quilômetros ao norte. E isso foi um baque para ecossistemas marinhos muito sensíveis, impactando até os recifes de coral do arquipélago de Abrolhos. As consequências do colapso, como a gente vê, foram muito além do que qualquer um poderia imaginar. Certo, com a dimensão do desastre cada vez mais clara, a grande questão passou a ser: quem vai pagar por tudo isso? A busca por responsabilidade se tornou, então, uma batalha bem complexa, tanto na esfera jurídica quanto na política. E essa investigação sobre a responsabilidade encontrou um cenário, no mínimo, complexo. Reportagens da época mostraram que vários dos políticos que faziam parte das comissões de inquérito, tanto na esfera federal quanto estadual, tinham recebido doações de campanha, doações legais da Vale. Isso, claro, gerou um debate público intenso sobre um possível conflito de interesses na hora de fiscalizar e apurar as responsabilidades. Agora, quando a gente olha para as penalidades financeiras, os números contam uma história interessante. As multas aplicadas no caso da Samarco ficaram na casa dos 4,4 bilhões de dólares. É um valor alto, claro. Mas se a gente coloca em perspectiva e compara com outro grande desastre ambiental como o da plataforma Deepwater Horizon, da BP, lá as multas chegaram a 18,7 bilhões de dólares. Essa diferença gerou um rebate muito grande sobre a proporcionalidade da punição. Anos depois, as cicatrizes do desastre continuam bem visíveis. Vamos dar uma olhada agora no legado que essa catástrofe deixou e nas consequências que a região ainda enfrenta até hoje. O que veio depois é um legado bem complexo. Primeiro, foi criada a Fundação Renova, pelas próprias empresas, para gerenciar todos os programas de restauração e reparação. Ao mesmo tempo, o impacto econômico foi brutal. Com a suspensão das atividades da Samarco, o comércio na cidade de Mariana, por exemplo, despencou 60%. E, por fim, o efeito ambiental de longuíssimo prazo. Especialistas estimam que o ecossistema pode levar pelo menos 100 anos para se recuperar. Isso é, se um dia se recuperar completamente. E tudo isso nos leva à questão final, a mais crítica de todas. Depois de um dos maiores desastres de mineração do mundo, o que é preciso fazer para garantir que algo assim nunca mais aconteça? Uma pergunta que, infelizmente, se tornou ainda mais trágica e relevante poucos anos depois, com o rompimento da barragem de Brumadinho, ali bem perto.